Olá, meu amigo e amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje para mais um encontro, nesse momento em que pessoas como você e eu aguardamos e cobramos ansiosamente que o Procurador-Geral da República, o Sr. Paulo Gonet, cumpra a sua missão institucional, a sua obrigação constitucional enquanto chefe do Ministério Público Federal, denunciando a Orcrim de ladrões de joias, que teve como chefe a figura do ex-presidente da República, o inelegível. E aí, nunca foi tão importante nós sublinharmos essa expressão, essa realidade jurídica, né? Que ele é inelegível, que ele está fora do jogo político. Agora, além de estar fora do jogo político em função de decisões do Tribunal Superior Eleitoral, ele está indo também rumo à cadeia. E aí, o clã da extrema-direita está tentando ali estratégias para a ocupação desse espaço que ficará vazio. E aí as cisâneas vão ficando cada vez mais aparentes. Porque se tem uma coisa que esse clã sempre defendeu enquanto valor e não pratica no dia a dia, é a família, né? Porque os filhos da esposa 01, da ex-esposa 01 do Bolsonaro, não se dão com a esposa 03, a senhora Michele. O filho da esposa 02 também não se dá com a esposa 03. E há quem diga até que os filhos da 01 não se dão com o filho da 02, etc, etc, etc. Então é um negócio muito complicado. Agora, esse assunto jamais seria objeto aqui de um canal que fala de política, né? Porque são questões que dizem respeito aos dramas familiares, às situações internas de uma família. Mas quando um grupo político usa a família, usa valores éticos e morais, a religião, para angariar votos de pessoas incautas que acreditam e praticam a defesa desses valores de fato, aí a gente tem que denunciar, né? Aí não tem escapatória. Se eu pudesse usar aqui uma canção como fundo musical para o nosso papo de hoje, eu escolheria talvez a Menina Veneno, de Hit, que foi um sucesso algumas décadas atrás, né? E que falava dessa menina veneno. Enfim, mas Hit certamente quis falar dessa menina veneno, talvez de um jeito mais elogioso. E não é o caso que a menina veneno, a mulher veneno, a esposa 03, represente, né? Bom, eu vou conversar com vocês sobre essas questões, qual é o impacto político do que está acontecendo, o desconfiômetro total de Bolsonaro em relação à dona Michele, que não é esposa, né? Do ponto de vista que nós conhecemos, né? Que eles falam. É apenas um sujeito político que está crescendo no cenário político e isso ameaça o controle do clã sobre uma série de situações envolvendo o mundo da política, né? Bom, vou conversar com vocês sobre essas questões, o que está acontecendo também envolvendo os esportes, Olimpíadas, né? E o que isso tem a ver com a política no cotidiano. Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que em primeiro lugar você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe e recomende, não se esqueça. Dê o seu joinha, mande seu comentário e se puder se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, nós estamos aí vendo algumas cenas nas Olimpíadas que são muito emocionantes, né? Cenas de solidariedade, de companheirismo, de superação, de paixão, de dedicação, enfim, muitos valores interessantes, né? Vitórias inesperadas, sucesso de quem estava atrás e chegou na frente, pessoas que vieram de camadas, né, das sociedades, isso no Brasil, em várias partes do mundo, e ascenderam graças aos esportes. E aqui no Brasil nós estamos nos emocionando com muitas situações, mas existe um grupamento da sociedade brasileira que ficou adoecido. Esse não curte mais nada, né, gente? Eu tenho conversado aqui com vocês como a extrema-direita, não só no Brasil, mas no mundo, eles se alimentam de uma coisa chamada ressentimento. As pessoas que acham que os poetas são comunistas, que os poetas são socialistas, que os atores de teatro são comunistas, que os atores de televisão são comunistas, que os músicos são comunistas, que a arte popular é arte comunista. Então fica complicado. Essa gente foi se afastando do lúdico, né? Eles não conseguem, eles ficam agarrados ali em músicas, ou numa arte absolutamente alienante, né? Outro dia eu estava conversando com um amigo e ele falou assim, olha, essa galera gosta muito de música que fala de balada, cerveja e traição.
e por aí, né? E é o que basta para essas figuras, ou então músicas aí ligadas ao mundo religioso, né? Enfim, bom, mas esse é um corte aqui que eu estou fazendo aqui com vocês dessa história. O que vale é o comportamento que essa gente está tendo em relação aos esportes. Eles simplesmente... hoje tem uma matéria aqui na revista Veja, né, com esse título aqui, ó, que diz o seguinte, né? O que diz a família Bolsonaro sobre os atletas brasileiros em Paris? Eles não dizem nada, e quando dizem é para fazer algum tipo de levantamento de suspeitas, de ficar agredindo, de ficar colocando um viés ideológico, né? E tem que ficar calados todos eles. Por quê? Porque a figura do inelegível, a primeira coisa que ele fez, gente, quando ele se elegeu presidente, um dos primeiros atos, foi acabar com o Ministério dos Esportes. Ele acabou com o Ministério dos Esportes. As verbas para a área de esportes no nosso país foram simplesmente desintegradas com o inelegível. E mais do que isso, né, ele tirou o Ministério dos Esportes do status de um ministério, num país como o nosso, que é levado a sério os esportes em todos os países desenvolvidos, já tem países em desenvolvimento, né, e transformou isso numa secretaria. Uma secretaria para fazer o quê? A matéria está abordando isso aqui. A Secretaria de Esportes virou um cabide de emprego para os cupinchas do Bolsonaro. Era um capitão aqui, um coronel acolá, um padrinho do Flávio Bolsonaro adiante, enfim. É gente para se locupletar de cargo público, né? E aí, isso aqui, ó, eu vou até colocar para vocês na descrição do nosso vídeo hoje, essa matéria mais completa que fala que foi esse período. Isso aqui é a matéria antes das Olimpíadas, né? Que tem esse título aqui no Brasil de Fato. Com Bolsonaro, esporte teve corte de verbas e distribuição de cargos para amigos. Então, é isso. O que essa gente pode falar de esportes? Eles têm uma distância tão grande dos atletas que eles podem tirar algum tipo de proveito, né? Porque se tivesse algum atleta que tivesse ligação com o bolsonarismo, e os atletas sofreram muito no período do bolsonarismo, eles estariam tirando proveito, mas eles não podem fazer isso. O que a gente vê são situações ridículas. O Bolsonaro fez uma publicação hoje, deixa eu ver se eu acho aqui. Ele criticando que o Ministério das Comunicações pegou uma foto, deixa eu ver aqui, eu acho que eu até apaguei aqui, gente. Às vezes eu não fico querendo ter as coisas que... Eu te apaguei, tá? Mas ele estava fazendo o seguinte, ele critica que o Ministério das Comunicações pegou a foto onde a Rebeca Andrade estava sendo homenageada pelas duas atletas norte-americanas, né? E tiraram a foto da Rebeca e colocaram ali um computador, o Ministério das Comunicações. Pô, também uma mensagem meio tosca, né? Enfim, mas é o que sobrou para essa gente, fazer esse tipo de abordagem, né? Onde eles não podem ter nenhum tipo de ganho político. Bom, mas aí avançando aqui para o nosso tema principal. A matéria é essa aqui. Começa aqui com a coluna da Bela Megali. Acompanha aqui. A Bela Megali escreveu na coluna dela que a queixa de Bolsonaro sobre a presença de Michele nas pesquisas novas do PL. Aqui na revista Fórum, o mesmo tipo de abordagem. Bolsonaro tem novo chilique com inclusão de Michele em pesquisas presidenciais. Por que ele está tendo chilique, gente? É porque ele não confia na Michele. Gente, o Bolsonaro, quando ele conheceu a Michele, tem esses aspectos pessoais, mas que interferem aqui na análise política, né? Ele conheceu com uma semana depois, que ele já estava saindo com ela, vamos dizer assim, de uma maneira bem suave, né? Ele foi no cartório e fez com ela um contrato, um pacto nupcial, que representa que ela não teria direito em absolutamente nada patrimonialmente que pertence a ele, né? Bom, evidentemente, sempre quando há esse tipo de mudança, né, de uma figura que termina um casamento e vai para um outro casamento, é só numa situação muito bacana que os filhos, todas as pessoas passam a se entender. Não foi o caso do clã Bolsonaro. Eles todos ali sabem que a Michele representa um capital político, então eles toleram a criatura. E a figura do inelegível, até hoje, ele não mudou o status patrimonial da relação dele com
a Michelle. Ou seja, o que é dele é absolutamente dele. E o que ela conseguir, né, por méritos dela, é dela. Ela tem como capital hoje o nome Bolsonaro. Ela sabe que se tiver um rompimento com Bolsonaro, se ela se separasse de Bolsonaro, ela não pudesse mais usar o nome Bolsonaro, ela teria prejuízos muito grandes, apesar de ter se projetado de uma maneira muito consistente, né, para vários segmentos na política. Mas muitas pessoas que romperam com Bolsonaro caíram em desgraça total. E ela sabe disso. Ela, se perdesse ali o cargo dela lá no PL, perdesse os negócios, perdesse o nome Bolsonaro, a vida dela teria um decréscimo muito grande. Então ela está curtindo ali o fato de estar ganhando essa grana mágica, né? Paga com dinheiro do povo brasileiro, fundo partidário, R$41 mil, e está ali com algumas benesses ali desse universo bolsonarista em função dos negócios que vão surgindo. Agora, daí ela se converter na protagonista da extrema-direita no Brasil, para o bolsonarismo é uma coisa que eles não estão curtindo, não. O Bolsonaro, ele teve uma experiência muito ruim para ele, já com o primeiro casamento, que foi com a Rogéria Bolsonaro, que ele converteu em vereadora do Rio de Janeiro, logo após ele ter se elegido, né, como deputado federal. Só que ele já fez esse esquema lá atrás, né? Numa situação onde houve ali uma questão de infidelidade envolvendo o casal, histórias muito escabrosas, né, que vêm lá de trás, enfim, eles romperam e passaram a ter um litígio muito grande. E aí ele entrou com uma ação para que ela não usasse o nome Bolsonaro. Então vocês percebam que o nome Bolsonaro, ele tem, claro, que é o nome dele, que é o capital político é dele. Então ele já teve essa experiência lá atrás, né? Tanto é que ele lançou o Carluxo contra a mãe, quer dizer, é um homem de família, né? O Carluxo tinha 17 anos, não podia nem ser, teoricamente não poderia ser candidato a vereador, mas como ele completou 18 anos antes da posse, então o Tribunal Eleitoral entendeu que ele poderia sim assumir o cargo. Foi para a Câmara de Vereadores sem saber absolutamente nada, ficava lá tentando aprender o que era aquilo, porque ele foi usado ali como ferramenta de oposição de Bolsonaro contra a mãe Rogéria, né? É o que todo mundo sabe no Rio de Janeiro, né? No entanto, eles ficam cultuando essa coisa da família, né? Desses laços, como uma bandeira política. Só que isso agora passou a ser um problema para o inelegível e o clã, porque se a Michelle tem voo próprio, e vamos imaginar aqui que ela dispute eleições e pudesse ganhar, isso na cabeça dessa gente toda, ela seria a principal protagonista da extrema-direita, colocando todos os outros que estão abaixo das asas dela, né, numa situação subalterna, onde eles não poderiam mais atuar de uma forma contundente em relação a ela. E ela passaria a ser ali a liderança desse segmento político. Isso é uma coisa que amedronta o Bolsonaro. E é por isso que ele não quer sequer, e o clã também não quer, que o nome dela seja colocado em avaliações de popularidade para teste de eventuais candidaturas presidenciais. Então, a figura é a menina veneno que está deixando o clã mais envenenado e mais repleto de peçonha que eles espalham por todos os lados, né? Vamos acompanhar os próximos capítulos enquanto o inelegível não vai para a cadeia. Quem vai substituí-lo é problema deles, né? Nós temos aqui que combater as insanidades e as iniquidades todas, né? Por isso, o Paulo Gonet, tá na hora, hein? Um grande abraço, gente. Eu fico por aqui. Tchau.